Já estamos gravando. Mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês, né, por estar participando aqui dessa aula. Terminando essa matéria de doutrina das Escrituras, bibliologia, nós já teremos feito um terço, né, do nosso estudo. Um terço. Falta só mais dois terços para a gente encerrar esse, esse nosso estudo, né? Esse nosso período, que é o período básico, né? Aí depois iniciará o período médio, aí vai ficar a critério aí dos irmãos se querem continuar ou não. Se quiserem continuar, nós vamos fazer nova inscrição, né? E para o período médio. E eu falo para os irmãos, passa rápido, viu? Então, passa rápido, nós já estamos encerrando agora esse primeiro terço da nossa disciplina, né? Das nossas disciplinas. E o básico já está chegando aí. Daqui, se Deus quiser, até no final do ano, a gente consegue terminar esse período básico. Aí nós vamos fornecer o diploma, né? O certificado do período básico. É o mesmo certificado que os irmãos daqui da Vitória têm, do básico, né? E será fornecido para vocês também as 12 disciplinas do período básico. Falta só mais dois terços. Um terço já foi, né? E esse certificado, ele é reconhecido pela Igreja Batista da Família, né? Ele vai ter eu como professor e também o pastor Nelson como presidente, e será reconhecido para a Igreja Batista da Família. Mas se for desejo aí do pastor Nelson consagrar algum dos irmãos a um cargo maior na igreja, né? Pastores, outros cargos aí, esse certificado já é válido, né? Porque a Igreja Batista da Família, ela tem como ordem, né? Ordenança, de que a pessoa tem que ter um certificado para ser pastor, né? Então, esse certificado será um certificado válido para a Igreja Batista da Família. E também em outras igrejas. Outras igrejas tem, se for abrir um outro ministério, né, ou então uma congregação, já tem o certificado também do curso básico de teologia. Aí, com o decorrer do tempo aí, nós vamos fazer o médio e o bacharel, né? E o bacharel, ele é considerado, né, o curso a nível de curso superior, que é o bacharelado, né? Então, isso é legal, isso está previsto nas, nas diretrizes, né, do ensino livre, né, do curso livre. E eu tenho também um curso, eu sou bacharel livre também, e, e foi muito bom para mim, um aprendizado muito interessante, né, e aprendi muito. Eu aprendi coisas que no curso superior de teologia eu não aprendi, né, mas esse, só reafirmando, né, esse curso aqui é um curso válido, né, e legal na modalidade livre. Então, vamos começar aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos falar de um assunto ainda, né, de bibliologia. Nós vamos falar sobre a canonicidade do Novo Testamento. Eu falei na aula passada que quem canoniza é a igreja que canonizou os livros do Novo Testamento. Porém, a canonicidade é o próprio livro que se auto-intitula, né? O próprio livro e o que nós vamos ver aqui hoje como os critérios para que os livros tivessem essa autoridade
de canônicos, né? A canonicidade desses livros. Então, deixa eu aqui compartilhar com vocês aqui o slide. Deixa eu ver aqui se vai dar. Acho que deu, né? Deu os slides aqui. Nós vamos falar, então, a melhor, né? Vamos orar primeiro, né? Que a gente não pode fazer nada sem, primeiramente, a oração. Que a oração é muito importante, porque sem oração a gente não consegue fazer nada na vida eclesiástica, né? Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento eu entro na Tua presença, apresentando, Pai amado, cada irmão, cada irmã que está participando dessa aula hoje. Apresento também, Pai amado, e coloco nas Tuas mãos os familiares desses irmãos, que o inimigo não tenha poder nenhum de atuar na vida deles. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos dar condições de estar aprendendo mais da Tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar nesse estudo e que somente o Seu nome seja honrado e glorificado, porque nós estamos estudando a Sua palavra. É o que o Senhor quis que nós aprendêssemos, é o que o Senhor quer que nós aprendêssemos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço para a honra e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmãos, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Então estou tá. ouvindo. Amém. Sim. Então, continuando aqui na bibliologia, nós já estamos caminhando para o final dessa disciplina, né? Que é também chamada doutrina das Escrituras. É o assunto que fala sobre o contexto geral que a Bíblia foi forjada, né? A palavra correta é essa, foi forjada, e também fala sobre os livros canônicos, fala também sobre do cânon sagrado lá dos judeus no Antigo Testamento, no qual a gente usa, né, como cristão também. A diferença é que o cristão ele tem uma divisão diferente dos judeus, né? Nós temos uma divisão em 4 e eles têm uma divisão em 3. Então a diferença é só essa, mas os livros são os mesmos. E hoje nós vamos falar sobre na introdução aqui nesses assuntos, esses 2 assuntos aqui que nós vamos falar. Primeiramente, o critério para determinar a canonicidade. Veja bem que eu já fiz a diferença de canonicidade e canonização, né? E também falar sobre como se consolidou o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento nós já falamos bastante, que foi lá com os judeus, que lá no concílio de Jame, né, que eles fizeram ali aquele concílio ali para determinar o cânon do Antigo Testamento. Mas o cânon do Novo Testamento, ou seja, os 66 livros, eles foram um pouco mais complicados, porque esses livros não foram destinados a um povo, como lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi destinado a um povo, que era o povo de Israel. E durante 1.500 anos, aproximadamente, eles foram escritos ali, e ficou mais fácil, porque era só destinado a um povo. Então ficou bem mais fácil juntar esses livros e determinar a canonicidade deles, né? Só que o Novo Testamento foi diferente. O Novo Testamento foi escrito para várias igrejas, em vários lugares. Também começou a surgir vários escritos, né, em meio a esses escritos canônicos, né, vários escritos, né, pseudepígrafos e apócrifos, e várias literaturas foram produzidas nessa época. Então,
ficou mais difícil a juntar os 66 livros e também ficou mais difícil a unanimidade, né? Unanimidade a respeito deles, né? Desses 66 livros. Então, vamos lá. Então, vamos falar, então, critérios para determinar a canonicidade e como se consolidou o Novo Testamento. Essa aula nossa aqui vai ser bem mais curta, né? Porque eu tenho mudar um pouco esse tipo de aula nossa aqui, que eu estava tendo muito conteúdo, né? As aulas estavam muito longas, estava tendo muito conteúdo, e, e às vezes fica difícil, né, dos irmãos é, assimilar todo esse conteúdo, né? Porém, com essas aulas mais curtas, nós vamos assimilar melhor esse conteúdo. Então, aqui, o que eu tinha falado anteriormente, nesse slide aqui, ratifica o que eu falei aqui anteriormente, né? Aqui, ó, devido à produção de várias literaturas. Então, no período do Novo Testamento, né, quando os apóstolos começaram a escrever, né, as pessoas próximas dos apóstolos também começaram a escrever os livros canônicos, é, e houveram vários escritos, né? E ficou complicado, né? No meio desses vários escritos, tinha aqueles ali que eram que tinham uma canonicidade, ou seja, que o próprio livro ele se auto indicava como canônico, porque ele tinha alguns critérios aqui nos quais a gente vai observar agora, né? E que devido à produção de várias literaturas, e no meio dessas várias literaturas, juntamente veio também os escritos do Novo Testamento, canônico, né? Escritos canônicos. Então, houve a necessidade de obter critérios para a escolha desses livros. Então, os livros do Novo Testamento teve que ter alguns critérios para que eles pudessem ter essa canonicidade, né? Nós podemos citar a primeira aqui que nós temos aqui, o critério da apostolicidade. Então, tinha que ser escrito por um apóstolo, porque para ser considerado canônico, tinha que ser, no mínimo, tinha que ser escrito por um apóstolo. Veja aqui, consiste em se o livro foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo aos apóstolos. Esse é o ponto. Para ser canônico, tinha que ser escrito pelos apóstolos ou pessoas próximas aos apóstolos. Então, a gente vê lá nos evangelhos. Os evangelhos foi escrito por dois apóstolos, né? Mateus e João, que fazia parte dos 12, e duas pessoas que eram próximas aos apóstolos, que era Marcos e o Lucas. Então, veja bem, está dentro desse critério da apostolicidade. Por quê? Foi escrito pelos apóstolos e por duas pessoas próximas aos apóstolos. Então, Marcos, qual apóstolo que Marcos se baseou para escrever um dos evangelhos? Ele se baseou em Pedro, o apóstolo Pedro. Marcos ele estava bem próximo do apóstolo Pedro durante sua vida. Muitos entendem que foi o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E também houve algumas fontes de tradição que o Marcos também se baseou. Isso é um pouco mais complexo, né? A gente vai abordar posteriormente, mas aqui nós temos que entender o seguinte, que Marcos era próximo de Pedro, e também ele certo momento também, ele foi próximo de Paulo, porque Paulo ele também gostava
do trabalho, do trabalho ministerial de Marcos, né? Teve até uma situação assim, que causou uma certa divisão, porque o apóstolo Paulo, ele foi, na sua primeira viagem missionária, só abrindo um parênteses aqui para a gente poder entender esse relacionamento de Marcos com Pedro e também um pouco de Marcos com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fazia parte dos 12, né, como nós já sabemos, mas ele foi chamado fora de tempo, né? Em uma de suas cartas, ele fala que ele foi chamado fora de tempo. Né? Então, lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, ele fala sobre isso. Então, é o seguinte, entre Marcos e Paulo, houve uma desavença na segunda viagem, ou melhor, começou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi para a Galácia, né? Juntamente com Barnabé, pregaram na região da Galácia. E no caminho, quando chegou lá em Perge, numa cidade chamada Perge, da Panfilha, o Marcos, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, ele voltou. Ele não quis mais fazer parte da comitiva que ia pregar lá na região da Galácia. Ele voltou, e esse Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, que morava em Jerusalém. Então, Marcos ele voltou para a casa de sua mãe. Ele largou o apóstolo Paulo e também o Barnabé e voltou para sua casa. E o apóstolo Barnabé, ele era tio do Marcos, esse Marcos que escreveu o Evangelho. Então, eles eram parentes. Aí, Marcos deixou eles lá e voltou para casa. Né? Essa região da Perge da Panfilha é um lugar muito de difícil acesso, né? Era muito, tinha um pântano, né? Intransponível. Aí Marcos viu aquela situação, falou assim, opa, eu não vou ficar, não vou conseguir, e voltou para casa. Até algumas correntes teológicas dizem que nessa viagem aí, quando passou por esse lugar de difícil acesso, o apóstolo Paulo ele teve uma doença lá que afetou a visão dele. E muitos ainda associam essa perda da visão do apóstolo Paulo como o espinho na carne que ele tinha. Isso aí é mais uma especulação, né? Muitos entendem dessa forma. Mas a gente não pode afirmar que é realmente isso, porque a Bíblia não fala, né? E aonde que a Bíblia não fala, nós também não devemos dar ouvidos. Mas tem essa tradição, que o apóstolo Paulo ele adquiriu essa doença na visão, lá em Perge da Panfilha, na sua primeira viagem missionária. Aí Marcos voltou para casa. E na segunda viagem missionária, que foi, ele pregou lá na região já da Europa, né, em Troade, naquela cidade lá no alto, lá, região da Europa, o Barnabé, que era tio de Marcos, queria levar Marcos novamente. Aí Paulo ele não aceitou que Marcos fosse e começou aquela discussão. E a discussão levou à separação. Barnabé foi para um lado e o apóstolo Paulo foi para um outro. E foi essa desavença que teve. Mas no final da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele fala a Timóteo, pedindo a presença de Marcos lá na prisão, que Marcos era útil para o evangelho, né, dele, né? Que Marcos era útil. Então eles fizeram as pazes. Né? Lá no fim da vida, o apóstolo Paulo fala que Marcos seria útil para o seu evangelho. Se vocês quiserem ler lá, 2 Timóteo capítulo 4, vocês vão ver essa passagem lá. Então, a providência de Deus, eu creio que é a providência de Deus, porque essa separação fez com que Paulo fosse para uma região e Barnabé fosse para outra região, e o evangelho foi pregado em todos os lugares, né? Eu acho que Deus usou essa contenda, né, para que eles fizessem a vontade dele. Porém, nesse período, Marcos ficou
como um discípulo de Pedro, né? E ele escreveu o Evangelho de Marcos baseado em Pedro. Aí, o outro que foi próximo aqui dos apóstolos, que escreveu também o Evangelho, foi o Lucas. E o Lucas, ele era próximo de quem? Ele era próximo do apóstolo Paulo. Esse sim era bem próximo do apóstolo Paulo, e ele, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se incorpora à comitiva do apóstolo Paulo, e ele escreveu, né, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas também. Então, Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Ele era bem próximo de Paulo, e também ele era um médico. Ele era o único que estava com Paulo, quando Paulo estava preso lá na sua segunda prisão, que ele estava preso lá, prestes a ser martirizado. O único que estava com ele lá é Lucas. Né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: os evangelhos foram escritos por dois apóstolos e duas pessoas que eram próximas dos apóstolos. Né? Um era próximo de Pedro, que era entre os 12, o apóstolo que estava entre os 12, né? E o outro, Lucas, que estava próximo ao apóstolo Paulo, que foi um apóstolo chamado a fora de tempo. Né? E, então, Marcos e Lucas não faziam parte dos 12 apóstolos, né? Eles não eram apóstolos. Né? Como diz aqui, Marcos era próximo de Pedro, e Lucas, companheiro de Paulo. E aqui, essa carta aqui, ó, carta aos Hebreus, ela é a única carta do Novo Testamento que não possui o nome, né, o nome do seu autor. Ela é a única carta. Muitos afirmam que seria o Paulo, o próprio Paulo que escreveu. Muitos afirmam que poderia ser Clemente de Roma, mas Clemente de Roma já viveu no final ali ele teve um contato com os apóstolos, mas a sua proeminência foi na história da igreja, lá no segundo século. Né? Então, tem algumas especulações a respeito desse escritor da carta aos Hebreus. Porém, uma coisa nós temos que entender, que ele conhecia muito, mas muito mesmo, a tradição judaica, porque essa carta aos Hebreus foi escrita aos judeus da dispersão, que estavam espalhados pelo mundo, né? E a carta dos Hebreus foi escrita para mostrar que Jesus tinha um tema central, que Jesus era superior a todas as coisas, né? Que Jesus era superior a nova aliança em Jesus era superior à antiga aliança, que Jesus era superior a Josué, que Jesus era superior aos anjos, que Jesus era superior a Moisés. Então, esse escritor de Hebreus tinha um conhecimento extraordinário a respeito do Antigo Testamento, né? E ele fez uma carta maravilhosa, nessa carta aos Hebreus. Então, é o único que foge um pouco à regra, porque não fala que se ele era de qual apóstolo que ele era próximo. Eu entendo que esse escritor de Hebreus, o apóstolo, ele se baseou muito no apóstolo Paulo. Pode ser que seja uma pessoa que era da escola, né, paulina, que escreveu essa carta aos Hebreus. Mas o nome dele não aparece. Então é a única carta que não aparece o autor, né? É a carta aos Hebreus. Mas é uma carta extraordinária, muito boa mesmo. Uma carta que a gente começa a ler, você não quer parar, de tantas maravilhas que tem ali nessa carta. Então, até aqui o pessoal entendeu, né? Esse é o primeiro critério, que é a apostolicidade. As cartas do Novo Testamento foi escrita por um apóstolo ou alguém muito próximo dos apóstolos. Se não fosse assim, com exceção de Hebreus, que também apesar de não saber o nome, mas ele era próximo de um dos apóstolos, provavelmente o apóstolo Paulo. E alguém quer perguntar aí? Paz, senhor pastor, é o César. Ô César, bom?
Pastor, e quem eram os hebreus na ordem do dia? Eles eram um segmento do povo judeu? Como é que é? Os hebreus são os israelitas. Os hebreus são os israelitas, né? São os israelitas, os judeus. Existem três nomes para os judeus, né? Os israelitas, né? Os hebreus, os israelitas e os judeus. Tudo fala de um povo só que em momentos diferentes, né? Mas tudo é israelitas, tudo é judeu. Hebreus é aquele primeiro, começou ali, são descendentes de Éber, né? Éber deu origem aos hebreus na pessoa de Abraão. Eles saíram dali. Aí, passado Abraão, aí veio Isaac, aí veio Jacó. Aí, como foi mudado o nome de Jacó quando Jacó teve seu nome mudado, aí originou o povo, né? O povo hebreu. E depois, lá na divisão do povo, porque eles foram levados para o cativeiro, né? Os israelitas, né? Foram levados para o cativeiro, as 10 tribos foram para o norte, as 2 tribos para o sul, e as tribos do norte não voltaram mais, se dispersaram pelo mundo, e sobrou os judeus. Aí esse povo passou a chamar judeus. Então, esses três nomes, israelitas, hebreus e judeus, são a mesma coisa, são o mesmo povo. Deu para entender isso, César? Ok. Foi Obrigado. passado aí, ó, só para ficar mais tranquilo aqui, essa resposta. Eles saíram de lá com Abraão como descendente de Heber. Aí o povo hebreu é chamado de povo hebreu, né? Aí depois, quando Jacó teve o nome mudado para Israel, né? E depois veio judeus. E os hebreus faziam parte desse povo, né, que inicialmente saiu, né? Com Abraão, que era descendente de Heber, né? Heber era um filho lá um dos pais lá, descendente de Noé, né? Não é o filho de Noé, mas era um descendente de Noé que deu origem ao nome de Hebreus. Depois Israel e depois judeu. Tudo se trata de um povo só. Bom, então vamos. Mas Então, o cerne. Oi? se cabia a Paulo pregar para os não-judeus, então quer dizer que talvez a carta não tenha sido escrita por ele mesmo, não. O Paulo ele é difícil que ele seja escritor aqui, sabe? Mas eu creio que foi alguém da escola paulina, porque os escritos, né, a linguagem usada era muito próxima do apóstolo Paulo, né? Mas poderia também ser alguém próximo do apóstolo João, que foi pregar para os gentios, né? Também, isso aí, o que nós temos que entender que, um pouco mais à frente, que nós vamos falar, que essa carta ela se torna canônica porque ela tem uma proximidade muito grande com, com, com a ortodoxia, né, cristã. Ela não tem nada que fala que ela é errada, que ela tem alguma heresia, que ela tem algum erro, um erro teológico. Então, ela entrou e ela tem, com certeza, esse escritor aqui, ele tem uma afinidade com os apóstolos, né? Inclusive, ela demorou um pouco a entrar no cano justamente por causa disso, porque não tinha um nome específico. Mas foi aceito ao longo da história da igreja, né? Até 397 depois de Cristo, onde lá teve o último concílio, onde foi fechado o cano, né? E teve esse reconhecimento dessa carta, né? Mas ela é maravilhosa, a carta é maravilhosa. Então vamos lá. O outro critério aqui, então nós falamos do primeiro critério que é a apostolicidade. Agora o segundo critério aqui é o conteúdo espiritual, porque dava para diferenciar bem
dos outros escritos que estavam surgindo naquela época, por causa desse conteúdo espiritual. Como nós já estudamos, né, amplamente, quem inspirou a Bíblia foi Deus, né? A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que inspirou os autores, né? Os autores que escreveram a Bíblia. Na escrita foi através da inspiração do Espírito Santo. Então tinha um conteúdo espiritual. O conteúdo espiritual se dava quando o livro era lido nas igrejas, edificando essas próprias igrejas com seus ensinamentos. Então dava para perceber que os escritos lá que foram juntados ali, ele tinha esse teor espiritual. Dava para perceber claramente, porque igual tinha alguns apócrifos, né, que tinha lá naquela época, eles falavam coisas que contradiziam, né, a ortodoxia. Não tinha como harmonizar o que os outros escritos com esse conteúdo espiritual que havia ali, né? Então foi um outro critério também que foi necessário, né, para que os escritos fizessem parte do cânon sagrado, né? Já aqui tem um outro conteúdo aqui, um outro critério aqui, ó, a exatidão doutrinária. Então aqui os escritos, eles batiam um com o outro. Eles batiam um com o outro num contexto geral. O que se diz respeito a um contexto geral, esses escritos eles batiam um com o outro. Eles não tinham discrepâncias, né, de ensinos, né, aquela coisa muito diferente, não. Eles tinham essa exatidão doutrinária do começo ao fim. Veja que os próprios escritores, né, eles citavam um ao outro, e não tendo assim uma discrepância no ensino, né? A doutrina era uma só. É por isso que nós temos que entender que a Bíblia foi realmente inspirada pelo Espírito Santo. Deus estava à frente. Porque se não fosse assim, a Bíblia ia ter muitas diferenças, muitas coisas que não batem, né? Mas como foi inspirada pelo Espírito Santo, as pessoas que eram diferentes na época, culturalmente, né, eles eram de culturas diferentes, eles moravam em locais diferentes, eles foram em contextos diferentes, culturas diferentes, eles não conseguiriam escrever de forma alguma um texto tão coeso, né? tão correto, com uma exatidão doutrinária tão grande. Mas essa exatidão doutrinária também é a terceiro critério, né, para que os livros fossem canônicos, né? Aqui, ó, o livro teria que ter uma doutrina correta. Durante esse período foi escrito várias literaturas e havia um gnosticismo. Esse gnosticismo aqui queria entrar dentro dos ensinamentos. O apóstolo João, por exemplo, ele fala muito a respeito do gnosticismo. O que apregoava o gnosticismo? Que as pessoas só poderiam conhecer a verdade através da gnose, né, que era o conhecimento. E esses gnósticos, eles não tinham o corpo físico como uma coisa boa. Eles apregoavam que a matéria era má e somente o espírito era bom. E quanto mais rápido o espírito se livrasse da matéria, melhor seria, né? Seria uma coisa melhor. Esses gnósticos, eles são oriundos da filosofia grega e não tinha nada a ver com a filosofia judaica, né? Com os ensinamentos judaicos, né? A respeito que Deus ele nunca disse na palavra do Senhor, na palavra dele, que o corpo era ruim, que o corpo era mau, que o mundo físico era mau. Pelo contrário, ele disse que depois que ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas, ele falou que era bom. E quando ele criou o homem, ele falou que era muito bom. Então,
Deus ele sempre deu o devido valor ao corpo, esse corpo, ao mundo físico. Ele sempre valorizou o mundo físico. Tanto que Jesus ele veio e se transformou, né? Foi o verbo que se fez carne, se transformou em carne para que nós pudéssemos ser salvos. Porque para o gnosticismo, Jesus ele veio, ele tinha um corpo aparente, né? Não tinha um corpo físico verdadeiramente. Ele tinha apenas uma aparência de um corpo físico, né? Que é uma corrente chamada docetismo, que tem aquela coisa que apenas aparece, um aparente, não é um físico, corpo físico verdadeiro. Tanto que o docetismo, que veio do gnosticismo, apregoava que quando Jesus andava pela areia do mar, né, areia da praia, ele não deixava pegadas, porque só tinha aparência de um corpo físico. Porque os gnósticos eles não admitiam um Deus que viesse para habitar num corpo físico. Eles diziam o contrário, que quanto mais rápido ficasse livre do corpo físico, melhor seria. Então, essa heresia gnóstica já começou a entrar no seio da igreja lá nos tempos dos apóstolos, lá quando os apóstolos estavam escrevendo os livros, né, as cartas, começou a entrar essa heresia gnóstica no seio da igreja. Então, por isso que havia essa necessidade de separar essas heresias que estavam surgindo do verdadeiro, da verdade, né, canônica, que demorou, viu? Demorou quase 400 anos, mais de 300 anos, melhor dizendo, né, para que fosse feita esse cano sagrado, né? Então, aqui, mais uma vez, havia várias literaturas surgindo, havia o gnosticismo, esse gnosticismo era incipiente, né? No segundo século, ele veio verdadeiramente como uma doutrina, como um ensinamento, como uma filosofia. Mas aqui, ele era incipiente, esse gnosticismo, ele estava incipiente, ele estava começando, né? O apóstolo João escreveu em uma de suas cartas dizendo que aquele que não acredita que Jesus vem em espírito é do anticristo, né? Justamente para combater esse gnosticismo incipiente, que eles diziam que Jesus ele não tinha um corpo físico. Ele não tinha um corpo físico, era apenas um corpo aparente, mas não tinha, era um corpo espiritual e não tinha o corpo físico, né? Isso vai totalmente contrário à doutrina cristã da salvação. Porque se Jesus ele não teve esse corpo que nós temos, ele não poderia ser o cordeiro que nos livra de todo o pecado. Ele não poderia nunca. Porque para que o sacrifício de Jesus valesse, ele tinha que ter esse corpo físico nosso aqui. Ele era 100%, eu não gosto de falar 100% homem, 100% Deus, não, porque isso aí não é uma questão matemática. Eu gosto de falar como está escrito lá no credo de Calcedônia. Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então é por isso que o sacrifício dele foi perfeito, porque ele vestiu dessa capa da humanidade, sentiu tudo que nós podemos sentir, né, como humanos, mas mesmo assim ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Então, esse gnosticismo era contra isso, né? Pregava totalmente ao contrário disso. Então, tinha que ter essa separação, essa doutrinação a respeito do verdadeiro plano de Deus para nos salvar, né? E, além do gnosticismo incipiente, surgiu também os livros apócrifos, né? Eu já falei para vocês, os livros apócrifos, que também surgiu na época do Novo Testamento, surgiu lá no meio do período interbíblico, né? E surgiu também no Novo Testamento. E no Novo Testamento também surgiu os pseudoepígrafos, que eram livros falsos, né? Pseudo significa falso. Epígrafo significa escrito. Então, quer dizer, alguns falsos escritos também entraram. O que seriam esses falsos escritos? Alguém escrevia
uma determinada literatura lá, e depois ele falava que foi esse aqui quem escreveu foi o apóstolo Pedro. Esse aqui quem escreveu foi o apóstolo Tomé. Né? Esse aqui quem escreveu, pessoas próximas que tinham autoridade, eles falavam que era eles que tinham escrito, né? Mas dentro desses pseudo-epígrafos, tinha muitas coisas que eram contrárias à ortodoxia cristã. Então, eles já eram tirados, né, de lado. E esses pseudo-epígrafos, muitos, né, a maioria deles também surgiu muito depois que os apóstolos viveram, né? Os apóstolos de todos morridos, e eles estavam publicando ainda esses livros falando que eram os apóstolos. Por isso que são chamados de pseudo-epígrafos, né? Então, a doutrina ela tinha que ser correta por causa dessas situações aqui. Né? Tinha que ser uma doutrina correta. Para os pais da igreja, que foram as pessoas que determinaram o cânon sagrado, para os pais da igreja, eles tinham esse entendimento a respeito dessa exatidão doutrinária. É claro que alguns pais da igreja, eles também erraram, né? Muitos deles erraram, porque eles não eram inspirados em seus escritos como os apóstolos eram. Eles não eram inspirados. Eles erraram também, como todos nós também erramos. Mas eles tinham essa noção dessa canonicidade, né? Vamos continuar aqui. O outro aqui, deixa eu ver aqui, que é essa aqui. O outro critério aqui para determinar a canonicidade é a utilização. Eles foram utilizados e também foram reconhecidos e citados pelos pais da igreja. Mais uma vez, qual que é o conceito de pai da igreja? São aqueles homens que vieram lá no segundo século. O primeiro século eram os apóstolos, né? E as pessoas próximas dos apóstolos. Já os pais da igreja, eles vieram no segundo século. Tinha alguns deles que nasceram no primeiro século, mas os escritos deles vieram a ser publicados no segundo século. E eles usavam esses livros para fazer seus escritos e citavam esses livros como canônicos, né? Então, a outro critério é a utilização. Veja que é interessante que a gente tem 5 critérios aqui. 5 critérios para determinar os 66 livros que foram escritos, para determinar a canonicidade deles. E, por último, a inspiração divina. Essa aqui dá para ver claramente que o Espírito Santo, a inspiração divina é reconhecida pelo fato de cumprir os requisitos relacionados, né? A coerência desses escritos, não havendo contradição e dubiedade, portanto, inspirada por Deus. Então, não havia a dubiedade, e a palavra era inspirada por Deus e dava para perceber. Só que demorou muito tempo ainda para formar esse cânon, né? Esse cânon sagrado. Por que demorou muito tempo? Porque, no começo, as pessoas não se preocupavam com isso. Os primeiros pais da igreja eles não estavam preocupados em formar um cânon, em juntar tudo, eles não estavam preocupados com isso. Eles começaram a se preocupar quando começou a surgir as heresias, começou a entrar ensinos errados no meio, contaminando o cristianismo. Aí eles eles viram a necessidade de selecionar esses livros que foram inspirados por Deus. Teve um homem chamado Marcião, eu já devo ter comentado com os irmãos, que ele formou um cânon de Marcião, um cânon para ele. Aí o que ele dizia? Ele descartou todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, né? Não acreditava no Antigo Testamento. O que ele pôs no cânon dele? Algumas cartas de Paulo, alguns poucos evangelhos, formou um cânon para ele, Marcião, o nome dele. Aí começou a utilizar esse cânon. Aí houve a necessidade de contradizer
esses escritos de Marcião, aí que eles começaram a trabalhar essa canonicidade, né? Começaram a formar o cânon sagrado e demonstrar que esses livros, que todos esses 66 livros, eram realmente inspirados pelo Espírito Santo e tinha a inspiração divina. Veja que não foi fácil reunir vários livros em vários locais. Veja que tem carta escrita à igreja de Éfeso, né? Tem cartas escritas à igreja de Colossenses, à igreja de Tessalonicenses, tem carta escrita às igrejas da Galácia, né? Tem um Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, teve as cartas gerais, né? Teve as cartas paulinas, que era para determinadas igrejas. Então, reunir todos esses escritos, né, para determinar uma canonicidade, um cânon sagrado, não foi fácil. E demorou bastante tempo. No ano 397, lá no Concílio de Cartago, que foi determinado, fechado o cânon sagrado. Né? Ainda tinha também a discussão entre eles, lá do cânon do Antigo Testamento, a respeito dos 7 livros apócrifos. Também entrava ali naquele meio ali. Aí havia essa discussão, então não era fácil. Não era fácil. Mas, a respeito do Antigo Testamento, foi fácil, que era escrito para um povo só. Mas no Novo Testamento foi mais difícil, porque tinha várias localidades no qual essas cartas eram destinadas, né? E agora nós vamos deixar... Já estudamos aí os principais critérios, né? Que foi, primeiro, aqui a apostolicidade, que tinha que ser de um apóstolo ou uma pessoa próxima do apóstolo, né? O conteúdo espiritual, que também é importante, porque as igrejas eram edificadas pelos aqueles escritos, né? A exatidão doutrinária, porque a doutrina tinha que ser a doutrina reta, né? A doutrina ortodoxa, a utilização pelas igrejas sem sombra de dúvidas, né? Eles não tinham dúvidas a respeito daqueles livros, eram confiáveis, né? E a inspiração divina. Esses são os critérios. Agora nós vamos falar sobre como se consolidou o cânon no Novo Testamento. O cânon no Novo Testamento desenvolveu-se de uma forma diferenciada do Antigo, que nós já falamos, né? O Antigo Testamento foi para um povo, ficou bem mais fácil, bem mais junto ali, e também, apesar de um longo tempo, vamos ler aqui, o cânon do Novo Testamento se desenvolveu de uma forma diferenciada do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, seus escritos eram direcionados a uma única etnia, a um único povo, ou seja, um só povo, apesar de um longo tempo, aproximadamente 1.100 anos. Eles demoraram ali para escrever, ali, 1.100 anos, aproximadamente, né? E era para o povo hebreu. Hebreu significa... esse hebreu aqui, ele significa o povo que saiu lá de Ur dos Caldeus, através dos lombos de Abraão, né? Descendente de Éber. E já o Novo Testamento, os escritos eram direcionados a vários povos. Né? Isso aqui é o que eu comentei com vocês anteriormente. E ficou difícil de reunir os escritos canônicos, dentre eles eram produzidos naquele tempo. Então, foi difícil, não foi fácil. É por isso que demorou. Para consolidar o Antigo Testamento, demorou 100 anos. Apesar que eles foram escritos um período longo, bem maior, né, de 1.100 anos. Já o Novo Testamento foi escrito na faixa de 80 anos. Né? A faixa entre 80, alguns dizem que até 60 anos, né? Foi escrito lá o Novo Testamento. Porém, demorou muito mais tempo para juntar tudo e canonizar tudo, né? Que demorou até 397, lá no Concílio de Cartago. Então, aqui,
ficou mais difícil reunir. Então, vamos passar aqui para o outro slide. Ô, pastor, quem compôs esse conselho foi a Igreja Romana? Ó, a igreja romana é o seguinte: o bispo de Roma, para a gente entender aqui a questão da patrística, né? Haviam vários bispos. Cada cidade dessa tinha um bispo. Tinha um bispo e ele era a autoridade máxima ali. Aí, com o passar do tempo, o bispo de Roma ele passou a ter um poder maior. Um poder maior e foi assim, foi se juntando todo o poder na pessoa do bispo de Roma, que porque Roma era a capital do império e ele foi se tornando muito poderoso. O que aconteceu? E a igreja, até então, a igreja era extremamente perseguida. A igreja era muito perseguida, tanto externamente, como também internamente. A igreja era muito perseguida. Veja aquelas gravuras daqueles filmes que passa aí, que os cristãos lá no Coliseu, lá, e os leões, as feras comendo os cristãos e tudo. Então, eles eram muito perseguidos, até torturados. Mas o bispo de Roma, nessa época, ele já tinha assim, um poder maior do que os outros bispos. Mas o que aconteceu? Quando Constantino ele foi um imperador romano, ele deixou de perseguir a igreja passou a ter livre, a igreja passou a ser livre de perseguições através de Constantino, o bispo de Roma se tornou mais forte ainda. E pouco mais, passou alguns anos, né, algum tempo, o imperador Teodósio, ele instituiu a, a igreja como a religião do império, né? Constantino encerrou as perseguições e Teodósio ele assinou o Edito de Milão, no qual cessou totalmente a perseguição e, além disso, a igreja passou a ser a religião, o cristianismo, né, passou a ser a religião oficial do Império. Aí terminou ali a Idade Antiga e começou a Idade Média. E na Idade Média foi o tempo que o bispo de Roma teve ainda maior poder. Aí dali por diante começou a Igreja Católica Apostólica Romana, que sucedeu ali. Alguns entendem que não, outros entendem que sim, isso é uma questão a ser discutida. Mas começou ali na Idade Média a Igreja Católica Apostólica Romana ser a detentora de todo o poder. Inclusive, quando o Império Romano caiu, a Igreja Católica Apostólica Romana continuou a ser a entidade mais poderosa do mundo, né? Continuou com plenos poderes. Aí sim, essa Igreja Católica Apostólica que nós temos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana que nós temos hoje, é desse tempo aqui. Começou lá com o Edito de Milão, depois o Edito de Tessalônica e a Igreja Católica está até hoje. Aí houve lá no século XVI, antes né, em 1054, houve uma divisão, né? Houve uma divisão na Igreja Católica Apostólica Romana, em 1054, no século XI, né? Portanto, houve uma divisão e deu origem a duas igrejas, né? A Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa Grega. Então, até hoje tem esses dois tipos de catolicismo. Tem o romano aqui, que é nosso aqui do Ocidente, e tem o Ortodoxa Grega, que abrange mais a região lá da Rússia, até hoje. Eles ainda estão nessa divisão, né? Apesar que eles já buscaram um consenso entre eles, mas continua a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa igreja do Papa, né? Que tem o Papa, e também tem a Igreja Ortodoxa Grega,
que tem o seu líder, que tem um líder lá também, nos mesmos moldes do Papa, só que não tem tanto poder igual o Papa tem aqui, aqui no Ocidente, né? Então, essa sim é a história da igreja. Nós vamos ter uma disciplina aqui que chama História da Igreja, no qual a gente vai abordar bastante esses aspectos, né? Da história da igreja. A gente vai ver como que foi essa separação, como que foi essas, essas divisões. Aí houve no século XVI a divisão entre o catolicismo romano e os protestantes, né, com Martinho Lutero, no qual originou-se as igrejas protestantes, né, que que chegou até nós, né, essas igrejas, nós não são católicos, né, que são protestantes. Aí a gente vai, lá na história da igreja, a gente vai esmiuçar bastante essa história da igreja. Porém, no que fala a respeito do cânon, foi em 397 que fechou o cânon. Então, o bispo de Roma passou a ter um poder maior do que todos os outros bispos. E hoje em dia já não tem mais, né? Naquela época lá da igreja da Idade Média, já passou a ser, como já teve o Papa como o soberano da igreja, né? Já na Idade Média. O Papa já era o soberano da igreja, houve divisão lá com a ortodoxa grega, mas o Papa continua aqui sendo no Ocidente o porta-voz, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, por causa desse reconhecimento lá, ainda na Idade Antiga, de Teodósio e Constantino. Então, voltando aqui no cano, né? E o cristianismo se tornou uma religião universal. Ele rapidamente ele cresceu, né? Na forma né, de progressão geométrica, né? O cristianismo cresceu demais e rapidamente propagou-se por todo mundo, né? Aí ficou mais difícil separar, né? Aí tinha esses livros, né? Vários escritos. Aí quanto mais o cristianismo ele se aumentava para o mundo inteiro, ficou mais difícil de separar o sagrado do que era sagrado, né? Os escritos canônicos, né? Sagrados, e dos escritos que eram profanos, né? O que significa essa palavra profano? É simplesmente aquilo que não é sagrado. Muitos tendem a falar assim que no entendimento teológico, né, que profana do diabo. Não, não é isso. O sagrado é as coisas que são separadas, né, de Deus, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento tinha a, as peças do tabernáculo que eram ungidas e eram consagradas para o uso do tabernáculo. E tinha outras peças lá que não eram consagradas. Então, essas outras peças eram profanas. Era profana, mas o uso era contínuo. Eles podiam usar na casa dos israelitas, tudo, mas não eram aquelas peças que eram separadas, que eram consagradas. Então, o profano é isso. O profano é o que está fora do espaço do não sagrado. Do espaço do sagrado, melhor dizendo. O profano é que não está no espaço do sagrado. Então, por exemplo, um exemplo para a gente entender aqui. A igreja. A igreja, a igreja, por exemplo, a igreja física, lá onde a gente se ajunta para congregar, é um espaço sagrado, né? Já na porta da igreja, é um espaço profano. Nós temos que entender essa diferenciação, né? Aí a pessoa usa uma dicotomia, né? Fala, o que é sagrado é de Deus e o que é profano é do diabo. Realmente, o que é sagrado é de Deus. Mas o que é profano é coisas que não é consagrada. Não quer dizer que é do inimigo, né? Não quer dizer que é coisa do diabo, não. É uma coisa que não é consagrada. Não é consagrada a Deus. É, eu aprendi essa definição aqui de profano e sagrado no curso que eu faço de ciência da religião. E, esse ensinamento correto. O sagrado é o que está na igreja, o que é feito para usar na obra de Deus, né? As outras coisas não, as outras coisas são profanas, que não é para usar na obra de Deus. O conceito é esse, né?
Durante o primeiro século, né, não houve muitas controvérsias, então o primeiro século foi a produção dos livros canônicos, né, então não houve muita confusão. A partir do segundo século começaram a surgir os ensinamentos contrários. Aí, a partir do segundo século, começou a surgir vários ensinamentos entrando dentro da igreja, entrando dentro dos ensinos da igreja. E houve essa necessidade de separar, né, o que era sagrado, o que era de Deus, e o que não era, que era profano, né, o que era a coisa que não fazia parte do sagrado, né? E a principal foco dessas heresias que entravam na igreja, isso aqui já é heresia, já entendo que já é uma coisa do maligno mesmo, né? Elas atingiam o quê? A Trindade e a pessoa de Cristo. A Trindade como um Deus que se subdivide em três pessoas, e também Jesus Cristo, que tinha uma pessoa que tinha duas naturezas, a humana e a divina, né? Então tinha esses dois pontos foram o que mais as heresias atacaram. Por isso que teve que ter esse trabalho de separar o cânon sagrado, o cânon bíblico, para que essas heresias não contaminassem todo o cristianismo. Se não fosse isso, nós estaremos vivendo um cristianismo todo contaminado hoje. Esses homens lá, os pais da igreja, foram homens muito importantes, né, para a igreja de um modo geral, porque eles fizeram esse trabalho de separar o que é o correto, o que é sagrado e do que não é sagrado, do que é profano. Então aqui, ó, principalmente na relação de pessoa de Jesus e a Santíssima Trindade, né? Isso houve várias pessoas, né? Houve o nestorianismo. O Nestório foi um homem que disse que ele era um bispo, né? Ele disse que Jesus ele tinha duas naturezas, a divina e a humana, mas ele tinha duas pessoas, uma pessoa divina e outra pessoa humana. Heresia, porque, de acordo com a doutrina reta, né, a ortodoxia, Jesus é uma pessoa e duas naturezas. Houve também o Ário que afirmava que Jesus era uma criação sublime, né, uma criação mais importante, mas mesmo assim uma criação de Deus, que Jesus não era Deus na mesma essência do Pai, ou seja, ele seria um semideus, né, um semideus, ele não seria Deus na mesma essência do Pai. Isso aí é contrário, porque vai contra a ortodoxia, o ensino correto sobre o monoteísmo, que só há um Deus, né? Então, é assim que eles agiram, assim que eles tentaram, os escritos tentaram entrar no seio da igreja, e foi os pais da igreja que separaram, né, esses ensinos errados dos, do que era correto, né? Então, houve uma necessidade de estudo mais profundo. É por isso que há necessidade de nós também estudar profundamente a palavra do Senhor. Porque a pessoa que não estuda a palavra do Senhor, ela pode chegar perfeitamente num altar de uma igreja e falar uma heresia sem saber. Muitas vezes nem sabe que está falando uma heresia. Então é por isso que nós estamos aqui estudando hoje, para a gente saber o que realmente a gente pode falar, o que realmente é doutrina sadia, doutrina de Deus mesmo. Porque você, às vezes, você chega lá, você prega uma coisa lá e não é a coisa correta. E muitas vezes também quem está lá te escutando, às vezes nem sabe. É por isso que nós temos que aprender. Porque o nosso culto, ele é um culto racional. E para ser racional, como diz lá em Romanos 12, né, que o nosso culto é um culto 12, versículo, no primeiro, 12, a partir do versículo 1 lá, diz que o nosso culto é racional. Nós temos que saber o que a gente fala. As pessoas têm que ouvir a verdade. Porque, às vezes a pessoa não tem conhecimento, fala um monte de coisa errada,
muitas coisas erradas, e quem está lá no banco lá também não tem conhecimento, recebe aquele monte de coisa errada, e pior ainda, sai falando. Né? Tem pessoas, né, que dentro das igrejas que ficam repetindo as coisas, igual papagaio, né? Ela repete porque eu vi o outro falar. A gente tem que saber o que realmente é aquilo mesmo, ou aquela pessoa que falou e teve um ensinamento errado. Então, eu acho muito interessante, nós estamos aqui estudando para isso, para poder falar coisas corretas, ensinar coisas corretas. Aqui nós vamos ter líderes, aqui nós já temos líderes de casais, né? Nós já temos líderes, provavelmente também temos pessoas que dão aula na escola dominical, ou de vez em quando tem oportunidade de pregar. Então você tem que saber a verdade, tem que saber qual que é a doutrina correta, para você não falar heresia e alimentar o povo com coisas erradas, né? É, então é o seguinte, houve a necessidade de um estudo mais aprofundado da ortodoxia para fundamentar as doutrinas cristãs. No século II, homens piedosos, aqui você está falando dos pais da igreja, né, compromissados com as verdades do cristianismo, tiveram que combater principalmente os ensinos vindos, né, advindos da filosofia grega, que eu já falei anteriormente, que é, a mais forte aqui é o gnosticismo, e que começou a infiltrar nos ensinamentos cristãos. Houve um processo que os pais da igreja eles usaram, né, e muitas coisas eles pegaram e eram coisas corretas da filosofia grega. Por exemplo, o Agostinho de Hipona, que foi o maior pai da igreja, ele tinha assim alguns ensinamentos platônicos, né? E Platão, foi um filósofo grego clássico que ele falava coisas que no âmbito cristão não tinha muita relação, mas ele também falava as coisas que eram verdadeiras. Existe um conceito também que toda verdade é verdade de Deus, né? Toda verdade é verdade de Deus. Aí os pais da igreja, eles souberam muito bem tirar das filosofias gregas, né, da filosofia grega, verdades que foram úteis para a igreja, para o cristianismo. E souberam fazer bem isso. Mas tinha coisas também que eram impossíveis, que era totalmente contrário, como é o gnosticismo. Então, eles tiveram essa percepção. Realmente foram grandes homens, né, esses pais da igreja. Eu vou citar alguns aqui, Policarpo, Irineu, Justino Mártir, o Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, né, o Agostinho de Hipona, foram homens muito importantes. E tem vários. Aqui de cabeça aqui eu não lembro de todos, mas tem vários pais da igreja que foram muito importantes para fundamentar o que os apóstolos já tinham escrito, né, lá no primeiro século. E houve um trabalho intenso durante esse tempo, né, do segundo, terceiro e quarto século. E no final aqui do quarto século, no Concílio de Cartago, foi batido o martelo e foi fechado o cânon, esse mesmo cânon que nós temos hoje aí, que é os 66 livros. Mais uma vez falando que a discussão a respeito dos apócrifos, os apócrifos era uma discussão do cânon do Antigo Testamento, os 7 livros lá, nós já estudamos. O cânon do Novo Testamento não houve um tempo, né, muito grande para poder fechar o cânon, mas quando se fechou o cânon aqui do Novo Testamento, não teve mais discussão. De 397 até hoje, é aceito pela igreja esses 27 livros do Novo Testamento. Não houve nenhuma assim, retirada, né? Alguns pais da igreja, alguns reformadores, como, por exemplo,
Martinho Lutero, eles tinham algumas diferenças com alguma das cartas. Por exemplo, Martinho Lutero ele não gostava da carta de Tiago, porque o Martinho Lutero apregoava que a salvação é pela graça, né? E ele leu um versículo lá que fez com que ele desencadeasse, né, a reforma protestante, né, e que está lá em Romanos, capítulo 1, ele fala: a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Aí, Martinho Lutero leu esse texto e viu que estava tudo errado ali, que aquelas questões das indulgências. Aí começou ali a, a pregar contra as indulgências que eram descritas ali pela igreja da Idade Média, né? E pregou lá as suas 95 teses lá no castelo, na porta do castelo de Wittenberg, dando o pontapé inicial ali para a reforma protestante. E ele não gostava da carta do Tiago, ele chamava a carta de Tiago como carta de palha, porque ele entendia que quando o Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, ele entendeu que o Tiago falou que a salvação pelas obras, não pela fé. Aí, se você olhar assim, depois, com certeza, ele deve ter revisto essa posição, porque quando você olha o contexto de Efésios 2, quando o apóstolo Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ele está falando para um tipo de pessoas, um público. E quando Tiago fala que a fé sem obra é morta, ele está falando para um outro tipo de pessoa. Então, em contextos diferentes. Porque o que Tiago queria dizer é que, uma vez salvo pela graça, você vai fazer a obra. Ele até fala assim: mostra sua fé que eu te mostro as minhas obras. Então, quer dizer, uma vez salvo pela graça, ele vai fazer as obras, né? É igual nos nossos dias mesmo. Quando você realmente é salvo pela graça, você vai querer fazer a obra, o seu coração vai queimar de desejo de estar fazendo a obra de Deus, de estar buscando, de estar na presença de Deus. Quando você é salvo pela graça, você vai querer fazer a obra de Deus. É isso que o Tiago estava falando, né? E não contradizendo Paulo. Aí o Lutero olhou assim e falou: opa, ele está contradizendo o apóstolo Paulo. Aí chamou a carta de Tiago de palha. Mas mesmo assim, ela não teve poder para sair do cano. Mesmo assim, ela continuou no cano. E os outros os outros reformadores viram que, que, que Tiago não estava contradizendo Paulo em momento algum. Então, aqui, então fechou-se, né, fixado, em 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago. Aí bateu o martelo, e é os 27 livros que nós temos hoje. Né? Alguns deles demoraram um pouco mais a entrar, por exemplo, Apocalipse demorou um pouco mais a entrar, porque eles tinham algumas diferenças. Né? O próprio a carta de Tiago, né? Demorou um pouco mais a entrar, mas foi batido o martelo nesses 27, né? Nos 27 livros, foi batido o martelo, e é o que nós temos hoje. E é aceito, portanto, pela igreja, no caso aí, né, as igrejas de linhas protestantes, que somos nós, e também nas igrejas de linha católica apostólica romana, que é a igreja que é presidida pelo Papa, e também na igreja ortodoxa grega. Então, depois que bateu o martelo nesses 27 livros do Novo Testamento, não houve mais discussão, não houve mais retirada, né? Discussão até que poderia ter, igual a questão de Lutero, né? Mas não houve mais retirada, eles ficaram fixos, né? Esses 27 livros. Agora, a questão dos apócrifos já é do cânon do Antigo Testamento, que a Igreja Católica ela aceita e a Igreja Protestante não aceita. Então, isso é lá do Antigo Testamento. É os livros lá do Antigo Apócrifos que estão no cânon do Antigo Testamento, da Septuaginta, né, e também na Vulgata Latina, que os católicos usam, né?
mas os protestantes não usam mais, né? Não usam, né? Esses 70 são 73 nos livros, né? Porque são 66 com mais 7, dá 73 livros no cânon da Igreja Católica, né? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Nós falamos aqui sobre os critérios para determinar a canonicidade e também como se consolidou o Novo Testamento na história, né? Na história ali até 397, quando os pais da igreja reuniram os livros que eles consideraram canônicos dentro daqueles critérios, né? Que nós falamos aqui nessa nossa aula. Então, alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito dessa matéria, né? Que tem muita coisa, irmãos, que nós temos que pesquisar depois, porque isso aqui não é somente aqui. Tem outras nuances, né, a respeito dessa disciplina. É por isso que nós temos que ser, como eu falo sempre, né? Nós temos que ser pesquisadores. Aqui é só o básico mesmo, o básico do básico, para que eu possa passar para vocês que existe, né? Que é uma coisa que existe. Agora, cabe a nós pesquisar mais, para a gente poder inteirar mais e saber cada vez mais a respeito dessas disciplinas que nós estamos estudando, né? Alguma pergunta? Pastor, uma pergunta que pode parecer boba, mas por onde que andam os originais do cânone? César, se perderam, né? Porque eles eram escritos em materiais que eram perecíveis, né? Papiros, pergaminho. Então, com o passar do tempo, eles foram os originais mesmo, eles foram se perdendo, se perdendo. E havia lá os copistas, né? Que eles escreviam, faziam cópias dos originais. Aí depois que os originais se perderam, começaram a fazer cópias de cópias, aí até chegar no que nós temos hoje. Essa Bíblia que nós temos hoje aí, elas são cópias de cópias de cópias, né? Porque originais já se perderam há muito tempo. Foi encontrado alguns escritos originais lá nas cavernas de Qumran. Foi em 1948, se não me engano. Um beduíno lá, pastor de ovelhas, ele entrou numa caverna lá e jogou lá, atrás de uma ovelha lá, e ele jogou uma pedra lá e bateu um negócio meio oco, né? Aí eu fui olhar lá, tinha uns rolos, né, com vários escritos do Antigo Testamento. Isso datava da época de Jesus. Eu vejo que foi um achado extraordinário, né, nas cavernas de Qumran. E tinha todo o Antigo Testamento. E esses escritos lá na caverna de Qumran, eles batem quase que 100% com os escritos que nós temos hoje nos nossos dias, né? Quase que, né, pouca coisa diferente. Aí, mais uma vez, a gente vê que é a providência de Deus em manter a sua palavra viva, né? Como diz lá, né, que a Bíblia Sagrada fala que passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, já pensou se não tivesse esse trabalho, né, de copista, de coisa? Nós vamos estudar um pouco mais à frente lá sobre as versões, as traduções, é muita coisa para chegar nos nossos dias de hoje. Eu estava conversando com o missionário, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, até meio chocado, sabe? Já sabia, mas assim,
quando uma pessoa fala, você vem à tona, né? Que lá na África, só uma Bíblia é um preço absurdo. E somente um pastor tem a Bíblia, o restante não tem. A Bíblia só fica na mão de pastor, de um pastor só. E diz que lá, quando o pastor vai dar uma lição lá, vem várias pessoas, né? Mais de 300 pessoas, mulheres, homens, meninos, aquela coisa toda. O pastor lê um versículo, lê a Bíblia lá, ensina para eles, né? Eles naquela sede de aprender da Bíblia, porque lá não tem Bíblia. E aí a gente traz para a nossa realidade, né? Que a gente tem Bíblia para todo lado. Tem Bíblia de papel, Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia, né, para tudo quanto é jeito, e até barato. Você chega numa padaria lá, se quiser, você compra uma Bíblia. Qualquer lugar que você vai, você compra uma Bíblia. Tem uma Bíblia lá que você vai lá e compra. E quando você vai dar uma escola dominical, ou uma aula, as pessoas não vai quase ninguém. As pessoas não valorizam. Tinha que ver lá como que era lá na África, né? O valor que eles davam, né? O valor que eles davam. Então, é uma coisa que é para parar para pensar, né? Eu não sei, né, como que ocorre, mas eu percebo que as pessoas não têm interesse, não têm interesse de aprender. Não tem por causa disso, porque às vezes tem muita oferta, né? E a pessoa não quer, fala, opa, já não quer aprender. Então é isso. Mais alguma pergunta? Ah, só respondendo, né? Já se perderam o César. Já não existe mais nenhum original. E tem alguns escritos, que é cópias também, que estão nos museus, né? Nos museus, aqui mais à frente, aqui no nosso estudo, tem alguns lugares, né, nos museus, onde estão os manuscritos, né, mais antigos, né, que a gente tem aí. Mesmo assim, está muito longe do período bíblico, né? Muito longe, esses manuscritos. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos orar, então, né? Assim, encerrando a aula. Não teve dúvida, muito bom que não tenha dúvida mesmo. É um sinal que a aula foi boa, né? Não tenha dúvida. A dúvida mesmo veio na hora da prova, né? Na hora da prova aparece um monte de dúvida. É verdade. Amém? Amém. Então vamos orar. Hum, Vamos encerrando essa é. aula. Hoje nós estamos com 11 pessoas, né? 11 comigo. Vamos orar então, agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade, né? Coisa que lá na África não tem. Em alguns lugares lá na África não tem, com certeza. Não tem a mínima condição de ter um seminário online desse, né? E aqui a gente tem essa condição. Nós temos que agradecer a Deus por isso. A gente tem aqui essa condição. Verdade. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa noite, no qual nós estudamos a bendita palavra do Senhor. Nós falamos de coisas, Pai amado, extraordinárias a respeito da tua palavra, a respeito, Pai amado, de como se deu esses escritos. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que muitos líderes, imperadores, reis, tentaram destruir a tua palavra, queimaram, Pai amado, Pai querido, os livros, tentaram de todas as formas impedir
que essa sua palavra sobressaísse, mas o Senhor, na sua providência, manteve firme. E para a honra e glória do Senhor, nós temos hoje, Pai amado, a tua palavra em nossas mãos, com uma certa facilidade. Graças a Portanto, Deus. Pai amado, nos ensina a ser mais zelosos com a tua palavra, nos Sim, Pai. ensina a ter mais capricho com a tua palavra, mais interesse de aprender a respeito da tua palavra. Nos ensina, Pai Amém, amado, Jesus. porque nós sabemos que passará céus e terra, mas a tua palavra não passará. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que está participando, e que nos dê força e persistência para continuar nessa jornada. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Então vamos dar a bênção apostólica. Amém. Com o amor do nosso Deus, Amém, Jesus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no nosso seminário teológico Batista da Família, mas também por toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que Aleluia. haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Em nome de Todo Jesus. aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Pastor, o senhor depois, só lembrando de enviar. Pode deixar, envio para você. Boa noite, Amém. com Deus. Boa Boa noite. noite.